Premiado em Veneza, A Sociedade da Neve é a grande aposta da Netflix para filme internacional, um filme que deve conseguir uma indicação na categoria, e eu tô comentando isso já inicialmente porque tem muito a ver com a minha crítica em si em relação ao filme. A Sociedade da Neve, pra mim, é aquele Oscar bait do bem, entre aspas. Aquele filme que a gente assiste, a gente geralmente gosta e depois de umas 2, 3 semanas a gente já não lembra tanto dele. Porque ele segue uma espécie de padronização, ainda que tenha algumas escolhas interessantes aqui do J.A. Bayona, ou do J.A. Bayona, enfim, diretor que trabalhou bastante em Hollywood, que muita gente vai lembrar, por exemplo, do Impossível, por ter essa relação com uma catástrofe, sobrevivência, esse tipo de coisa, mas também que é muito conhecido por filmes de terror, como O Orfanato, ou um terror mais juvenil, como 7 Minutos Depois da Meia-Noite, e que também fez o que é muito ruim, o Jurassic World 2. Enfim, é um diretor já bastante conhecido, mas que aqui retorna à Espanha para fazer esse filme que é espanhol, é escolha da Espanha para o Oscar, mas que tem uma formatação, em muitos sentidos, bastante americanizada, né? Quando a gente fala do padrão estético, não necessariamente precisam ser filmes de Hollywood. Muitos filmes de fora de Hollywood também se usam desse padrão. Aqui é um filme da Netflix também. Então esse filme vai bastante nessa linha. As escolhas estéticas aqui vão bem naquela linha do Oscar bait, do filme que agrada o Oscar, por mais que eu goste de bastante coisa do filme. Então, para mim, o que define A Sociedade da Neve é esse senso de coletividade. Isso eu gosto bastante, né? É quase que o oposto ao que o cinema americano e ao que os Estados Unidos sempre pregam em seus filmes. Claro, é uma história que já muito veiculada, que já teve filmes, já tem séries extremamente conhecidas, do avião que caiu nos Andes e as pessoas tiveram que comer as outras pessoas que morriam para sobreviver por muitos e muitos e muitos dias, e por aí vai. Então a história em si aqui pode ser, para muita gente que não conhece o caso, pode ser uma novidade, coisa do tipo, mas eu acho que a história em si não é o grande foco aqui do filme, justamente por isso, né? É uma história muito conhecida que já está em grande medida no imaginário popular. Então, o que o Bayona vai fazer aqui e como ele vai filmar, acima de tudo, reforça esse senso de coletividade. Claro, ele vai filmar muito os personagens em closes, em primeiro plano, mas isso até ressalta a coletividade a partir do momento que ele mostra todos esses rostos. A gente pode até não conhecer tão bem muitos deles aqui, porque é muita gente, mas ainda assim tem essa ideia de que são muitas pessoas e que isso só vai funcionar se elas trabalharem em equipe. Então isso vem desde o início do filme. Então a gente abre aqui com um jogo de rugby e tal, que um deles não passa a bola, tenta resolver tudo sozinho e o time perde. A mensagem do filme está posta ali. Se você tentar fazer qualquer coisa aqui individualmente, não vai funcionar. Só funciona quando todos se reúnem. Isso é uma ideia muito oposta ao que os Estados Unidos geralmente pregam, ao sonho americano, ou que Hollywood geralmente faz, que sempre tenta individualizar suas narrativas em um personagem central e basta o esforço desse personagem para ele conquistar os seus objetivos. Aqui não funciona dessa forma. Aqui o filme ele vai se usar desse coletivo. Então ele não só vai filmar em closes todos esses personagens, como ele vai filmar muitas vezes todos eles em planos mais abertos, ou um grande deserto de neve e eles pequenos todos ali. Quase que aquela resistência a toda opressão que o mundo joga neles. E nesse sentido, tem até um conflito ele não só vai contra a ideia de individualidade, mas ele também vai contra a ideia de religião. Não que ele diz algo contra a religião em si, mas ele coloca como a única solução não a religião, não a fé a algo que está posto, a um símbolo religioso, mas a fé no grupo. Então, mais uma vez, a coletividade ela vai estar acima da individualidade, acima de qualquer religião ou qualquer instituição já posta. A única coisa que eles têm naquele lugar são um ao outro, eles mesmos. Então, acho que esse trabalho o filme vai fazer muito bem e vai cercar toda a sua... Por mais que eu tenha falado que segue uma espécie de padrão estético, aí eu já gosto, quando o Bayona ele se usa
dos planos para reforçar esse senso de união, essa ideia de que só vai funcionar se todos trabalharem juntos. E aí tem uma outra coisa que para mim vai um pouco contra toda a proposta. Por mais que ele aposte no grupo em si, ele tem ainda um protagonista aqui, ele tem esse protagonista que vai narrar muitas coisas, que pode ser até uma espécie de artifício de roteiro para alguma surpresa posterior e coisa do tipo, mas a partir do momento que... E isso ele não vai fazer o filme inteiro, ele só vai em alguns momentos nesse personagem. Então ele consegue reforçar o senso de coletividade. Mas sempre que ele traz de volta o protagonismo para esse personagem, eu acho que ele vai contra toda a proposta dele. Ele vai contra toda a proposta de que aquilo não é uma pessoa em si, mas é um coletivo. Quando ele foca em uma pessoa só, ele acaba indo para um sentido oposto, que é para mim onde o filme menos funciona. E aqui ele vai reforçar tudo por meio de um senso de catástrofe, né? De sobrevivência, mais da catástrofe em si, o que ele já tinha feito em Um Impossível, mas aqui eu sinto que o filme é muito menos sensacionalista que aquele. Aqui ele, tirando quando ele pesa mais a mão naquela trilha sonora que a gente já conhece muito bem, dramática, aqueles momentos tipo chore, por favor, e isso vai aparecer bastante também no final aqui do filme. No geral, eu acho que ele é bastante contido. Ele vai se usar mesmo desses elementos do ambiente que oprime, para criar toda a ideia de catástrofe. E até o que ele poderia ser mais gráfico aqui, que eu não sei se caberia tão bem no filme, ele trata muitas vezes de esconder, quase sempre de esconder. Então ganha um novo sentido esse lance que chama muita atenção desse caso, deles terem que comer as pessoas que morreram para poder sobreviver durante tantos dias, mas como eles vão fazendo isso, como isso se modifica durante toda a narrativa, ganha um novo significado. E aqui tem momentos bastante especiais, né? Pra mim, até uma das questões do filme é que é um filme que ele não tem muita pulsão, muitas vezes, né? Ele foca muito nesse grupo, mas ele acaba ficando meio que um tom só durante mais de 2 horas. Não tem muitos momentos que o filme ganha algum impulso, e aí é onde o filme se torna um pouco mais protocolar, porque aqueles momentos que poderiam ser mais grandiosos, mais heróicos e coisas do tipo, ele não foca muito naquilo, ele não dá muita atenção para aquilo. Então, se eles vão fazer uma caminhada muito longa, que pode ser muito importante, ele não vai dar uma atenção especial para essa caminhada. Ele vai cortar essa caminhada apenas em alguns momentos centrais e vai mais narrar aquilo, muitas vezes usando até o voice-over, do que visualmente trazer aquele impacto pra gente. Então, por isso, acho que falta esse impacto no filme durante quase todo o filme, com exceção de alguns momentos específicos. E aí entra para mim o momento do acidente do avião, que é brilhante, assim, né? O melhor momento do filme, com certeza, e como ele vai se usar de uma montagem rápida aqui, que vai desespacializar a gente, mas vai trazer tudo daquele impacto e de acontecimentos que a gente não consegue entender completamente visualmente, mas com cortes rápidos a gente entende o que tudo aquilo significa. Então, para mim, é o grande momento do filme, é o avião ali se desmanchando e tudo que está acontecendo, ao mesmo tempo aqueles poucos segundos de desespero, e talvez até por isso o filme nunca consiga encontrar essa mesma pulsão no restante dele. Por mais que no geral eu goste bastante dessa ideia de trabalhar tudo no coletivo, sobretudo quando ele vai no coletivo, quando ele não se usa de um protagonista muleta narrador. Então por hoje é isso. Sociedade da Neve é sim um filme que vai numa linha bem de Oscar bait. É um filme que eu tenho certeza que daqui 2 semanas eu não vou estar pensando muito nele, mas ainda assim não acho um filme ruim, longe disso. Eu acho que ele funciona dentro da sua proposta central. Um filme que deve ser indicado ao Oscar de melhor filme internacional, porque é assim que funciona. Ele tem a cara do Oscar e ele tem a Netflix por trás. A Netflix vai bancar esse filme e a Netflix sempre coloca um filme na categoria de Oscar internacional. Esse ano tem tudo para ser A Sociedade da Neve, filme que venceu o prêmio em Veneza, que tem a cara do Oscar, que tem a Netflix, então tem todos os indicativos de que ele vai conseguir uma indicação para a Espanha. Então por hoje é isso. Curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, passa no primeiro comentário fixado para ver as nossas outras redes sociais. Por hoje é isso e corta.